aqui do curso de Pesquisa Participativa Transdisciplinar na Amazônia, e a gente tem a grande honra de contar hoje com a palestra do Chay Macedo, que é uma pessoa que tem contribuído para a história da cultura, da ancestralidade dos povos indígenas da região do Juruá e de outras partes também da Amazônia. O Chay Macedo é uma figura, a gente pode dizer, histórica em todo o movimento de proteção dos territórios indígenas e dos povos da floresta. Tem uma trajetória como sertanista de reconhecimento e de demarcação de muitas terras e territórios indígenas no Acre, no Amazonas, em Rondônia. Coordenou o movimento da criação da primeira reserva extrativista, a Resex do Alto Juruá, no mundo, motivando, na época, a criação da Política Nacional das Reservas Extrativistas aqui no Brasil. Auxiliou na fundação da Comissão Proíndio do Acre, a CPI, desde 1979, que é uma organização muito reconhecida, já com uma atuação antiga, desde os anos 70 aqui no Acre. Participou da construção da obra de referência Enciclopédia da Floresta, desde 1989, uma iniciativa que foi coordenada pelos antropólogos Mauro Almeida e Manuela Carneiro da Cunha, e também pelos biólogos Keith Brown e Adão Cardoso. É fellow da Choca no Brasil e também participou da criação da coordenação regional do Conselho Nacional dos Seringueiros, a CNS, aqui no Vale do Juruá, né? Desde esse tempo todo, o Chay Macedo conheceu muitas pessoas, contribuiu de maneira significativa para a cultura dessas comunidades, como fomentador, como ponte que conecta os saberes de diferentes comunidades, e tem sido uma inspiração para muitas iniciativas de proteção, tanto dos territórios quanto das culturas dos povos da floresta. Então, o Chay Macedo é um convidado de honra aqui do nosso curso. Chay Macedo, a palavra é sua. Bem-vindo aí ao nosso curso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A hora que estivermos nos encontrando. Eu sou Antônio Macedo, e eu nasci no Seringal mesmo, numa colocação de seringa, né? Colocação bagaceira, no Rio Muru, no município de Tarauacá, aqui no estado do Acre, né? Tive a sorte de, ao nascer numa colocação de seringa, conhecer logo na vizinhança ali um povo indígena, o Junicuim, né? Do Igarapé do Caucho. Ali que eu cresci dos 3 anos dos 3 a 8 anos de idade, e depois voltei aos 13 e continuei até ficar, até servir o exército. Bom, mas ali se dá a minha primeira relação com os povos indígenas, né? Direta, e a partir daí eu vou morar no seringal mais distante, no Alto Rio Muru, e sou iniciado enquanto seringueiro mirim, né? Na atividade do corte de seringa, da produção da borracha. Então, eu estou dizendo isso para poder explicar aqui essas coisas que eu entendo hoje dos povos da floresta, dos seringais e tudo, vem dessa relação com os índios, desde de criança, a essa relação com o seringueiro, o sistema de produção, aviamento de seringais, sabe, escoamento de produção, entendeu? O que significa que essas unidades, estrada de seringa, por exemplo, colocação, seringal, né? E também de uma experiência em que eu pude visitar muitos rios, subir e descer muitos rios, e conhecer muitas pessoas, os caboclos, como os regionais falavam também, os caboclos que moram ali, os caboclos que moram em outro lugar, os caboclos que moram. E eu pude ver também assim que tinha uma situação que já era implantada pelos coronéis de barranco aqui na região, que era
de como lidar com os seringueiros num sistema que os seringueiros e os índios classificam de cativeiro, né? Então, era um sistema semi-escravo. E aí eu passei a me interessar muito por quais são essas tradições mesmo da diversidade de povos indígenas que existe numa região como essa, né? Destacados em rios e rios e rios dessa região do Vale do Uruguai, essas diferentes pessoas, comunidades e etnias, né? E, ao mesmo tempo, com seus usos, seus costumes, as suas tradições, né? O modo de vida que essas populações, de acordo com a sua tradição, leva dentro da floresta. E não só as populações tradicionais, propriamente ditas, como originárias, como são os povos indígenas, mas as sociedades similares aos povos indígenas, que também passaram a se adaptar na floresta, viver da floresta, conviver com a floresta, né? Entendendo mais a natureza a partir dos usos e costumes das populações indígenas. Então, eu sou uma pessoa que andou por esses caminhos, que procurou entender esse tipo de vida na floresta onde eu vivo, né? E daí, peraí que eu estou aqui meio que apagado na coisa aqui, por conta, eu já falei muito de quem eu sou, e agora eu gostaria de dizer assim, que essa vivência com os povos indígenas lá começa com o povo Runicuinha, ali enquanto criança, né? Se estende a outros povos a partir do que eu vá conhecendo, rio por rio, nessa região. Se dá muito também a partir do momento em que a gente é conhecido por outros povos, o povo A, o povo já fala com o povo B, as pessoas então passam a te chamar, como é o que eu vou fazer agora nessa missão, é atender chamados, né, de dois diferentes povos, e eu pude chegar muitas vezes nessas localidades ocupadas pelos caboclos, como a sociedade regional falava, através de exatamente chamados. Tem casos em que, por exemplo, eles, aqui falando dos índios no Quipui, aqui na BR-364, né? Que na proximidade de Cruzeiro do Sul, eu havia visto eles em 1970, mas não tive nenhuma relação com eles, porque naquela época eu era mecânico, estava trabalhando com motores, altos motores, essa coisa do gênero, e não com uma relação indigenista, né? Então, mas aí fui surpreendido, por exemplo, pelo pajé Washmer, que era um tuxaua de já 40 anos de mandato no seu povo, né? E o pajé Mani, que tiveram a coragem de botar o pé na estrada daqui do quilômetro 66, aqui do Rio Campinas, né? Para Rio Branco, a pé, e nessa época, por exemplo, não rodava nem bicicleta, nem carro de boi nessa estrada, sabe? Quanto mais carro, era só muita lama e rastro de onça, né? E esses dois pajés, eles foram a Rio Branco para me encontrar e conhecer o Terri, que é o parceiro da área antropológica, e pedir socorro para a gente. Eles estavam sendo expulsos do seringal onde viviam. E, por ironia do destino, eu e o Terri terminamos conseguindo apoio para ter uma passagem de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, e daí, então, botar o pé na estrada também, na mesma lama que eles andaram, e chegar até a localidade onde eles moravam, para se dar os primeiros atos de conhecê-los, reconhecê-los enquanto etnicamente, né? E, a partir disso, escrever os primeiros documentos, que até foi o Terri que escreveu, eu estava junto na parada, mas os primeiros documentos para motivar a chegada dos direitos. Porque temos que levar em consideração que houve o tempo das malocas, né? Houve o tempo das correrias, houve o tempo do cativeiro,
né, quando são inseridas essas populações nas atividades produtivas da borracha, coisa do gênero. E agora a gente estava chegando no tempo dos direitos, onde já se sabia que os índios tinham direitos na legislação, e aí a gente tinha coragem de falar isso para os índios, de orientar os índios sobre os seus direitos, né? Então, nesse novo tempo dos direitos, começa a luta pelas terras, né? E começa a luta pelas terras a partir da luta pela libertação do sistema de cativeiro, né? Isso não tem dono, porque é uma necessidade do povo, na verdade. E aí começa nessa luta pela terra, na luta pela liberdade, a luta pela abolição de rendas que eram cobradas indevidamente da população, né? A luta pela cidadania necessária, a população não podia provar para ninguém que tinha um documento no bolso, uma identidade, um CPF, alguma coisa, podia fazer negócio com outras pessoas, né? Então, entre esse tempo das necessidades da cidadania, da existência da cidadania, nós tivemos até a honra de escrever aqui em 1991 o projeto de escravo a cidadão, e como a gente não tem poder de criar, passamos para as comarcas, e as comarcas chegaram, o Poder Judiciário do Acre criou o projeto Cidadão, excluiu de escravo, como era o nome que eu dei ao projeto que escrevi, e criou o projeto Cidadão, que foi muito importante do ponto de vista de fazer com que essa população alcançasse, de certa forma, muito daquilo que a cidadania precisa garantir para eles. Então, todo mundo tem documento, estão na escola, isso traz mudanças significativas e até se pode falar que de todo esse processo que foi tão necessário acontecer, hoje tem filhos dessas famílias que são doutores, já hoje, né? Como evolução do processo. Então, a convivência foi muito nesse sentido também de entender como essas culturas regionais, as culturas originárias, se comportavam do ponto de vista social, político, né? Cultural. E aí se observa que olhando direito para dentro de uma cultura indígena, a gente encontra vários pigmentos com significativo importantíssimo, né, sobre o cooperativismo, associativismo, coisa do gênero, embora não seja praticado de maneira formal, como se faz, e de maneira convencional, como a sociedade envolvente, por exemplo, trabalha, seus mecanismos, né? Mas tem nas regras da cultura. Então, pigmentos que se apresentam como uma aliança que, embora incognitamente, ela é real, ela é praticada ali, né? E isso está baseado nos próprios códigos da cultura, né? Então, essas nuances de aprendizagem que eu passei por elas me levam a fortalecer coisas que se faziam necessárias, ao se observar, por exemplo, que a sociedade, no que se relaciona às sociedades étnicas tradicionais, elas haviam se tido tempo de ter vivido junto, como houve casos aqui entre a cabeceira do Rio Juruá e a cabeceira do Rio Iaco. O Juruá banha essa região da bacia do Vale do Juruá, né? E o Iaco é um dos formadores do Rio Purus, banha aquela região da bacia do Acre-Purus. Mas nesse Planalto, ali no Peru, todos os subgrupos panos que hoje a gente encontra por aqui, com exceção dos Noquecoi, por exemplo, né, habitavam ali, naquele lugar. E também, por conta das situações da colonização propriamente dita, no caso do Peru, pelos espanhóis e outros, né,
essa peleja entre os espanhóis, o Império Inca, todos esses negócios, fez com que esses grupos se refugiassem ali, naquela região do Planalto, entre a cabeceira do Purus e, né, do Juruá e do Iaco. Mas o incidente de ter tido uma morte lá de um tuxaua importante, influente da cultura Runicuim, e nenhum daqueles subgrupos saber quem tinha praticado aquilo, e não ter, na verdade, sido nenhum daqueles pertencentes a cada subgrupo. Então, cria um mistério muito, muito forte entre esses grupos e uma desconfiança generalizada, e faz com que cada grupo tome uma atitude de se deslocar numa certa direção e encontrar um local para a nova terra da morada na vida dessas populações, e por isso hoje a gente encontra essa série de populações indígenas aqui na região, que pertencem a três troncos linguísticos, né? O tronco das famílias Panos, que é o Pano, propriamente dito, o tronco Aruaque e o tronco Arauá, né? Aí se pode hoje, por exemplo, depois de ter passado por toda essa estrada de encontros e convivências, né, se saber distinguir quem são os subgrupos do Pano, quem são os subgrupos do Arauaque, quem são os subgrupos do Arauá e coisa do gênero, né? Então, tudo isso é uma grande estrada de aprendizagem, que, com humildade e simplicidade, a gente termina alcançando esses conhecimentos sobre esses modos de vida, essas tradições milenares que essas populações carregam nas suas vidas, né? Bom, o animal aqui, eu não sou muito bom em tecnologia. Eu me perco todo aqui no celular, quando ele apaga e eu vou ter que procurar, né? Me tornar indigenista, por exemplo, conhecendo todas essas passagens, todas essas estradas na vida da gente, colocação, seringal, rios, essas coisas, né? Aldeias, comunidade, terra indígena. Então, todas essas figuras que vão entrando para a nossa cabeça, eu, mesmo assim, tendo vivido isso no passado, agora eu era mecânico de autos motores, e eu estava até servindo a um sistema que desbrava o Acre de outra maneira, mas como mecânico. E eu não sabia, eu nasci e cresci nas aldeias como os índios também, que também não sabiam dos seus direitos, se tinham algum direito sobre qualquer coisa. Aos poucos também fui descobrindo isso, que tanto eu quanto os outros tinham algum direito dentro das legislações, né? E aí eu fui contratado pelo José Porfírio Fontenelle de Carvalho, que era o primeiro indigenista que chegou ao Acre para implantar a FUNAI no Acre a partir de meados de 70, e já veio para cumprir punição, porque ele trabalhava com os Waimiri-Atuaris e defendia os direitos dos Waimiri-Atuaris, né, que levavam muitas violências, né, sofriam muitas violências, né, até pelo Exército, né, o fio elétrico para a passagem da Transamazônica, dessa coisa do gênero, a Perimetral do Norte. Então, os órgãos eram dirigidos por coronéis que estavam saindo da ativa, podia ser da aeronáutica, podia ser do exército, podia ser da marinha, mas esses coronéis iam ocupar lugares, né, nos cabides de emprego dos órgãos públicos. E aí continuavam sendo comandantes, porque o regime era militar, né? Naquelas épocas, né, 21 anos de regime militar no Brasil, né, e eu andei por dentro desse tempo também. Assim como também andei pelo sistema de cativeiro, né? E assim como uma massa fria e uma massa quente, quando se junta, promove um trovão,
relâmpago, uma faísca, essa coisa também, essas formas de pressões que a gente passou na vida, constitui também visão na gente, né, e determinação daquilo que precisa ser feito, né, de acordo com aquilo de tudo que a gente passou a conhecer. Então, convidado para ser, enquanto mecânico, para ir a uma terra indígena, para consertar as máquinas que a FUNAI já tinha junto com a Polícia Federal, tomado de um fazendeiro chamado João Sorbili, um cara que era da quadrilha Ilustre Flávio, por exemplo, lá em São Paulo, e chegou no Acre com 60 mil cruzeiros no bolso e uma caminhoneta C10 roubada. Mas esse cara era poderoso do ponto de vista de grilagem. Então, ele grilou todas as terras da região de Boca do Acre, Paueni, Lábrea, Canutama, toda aquela região ali, esse cara grilou tudo isso e tinha o ímpeto forte de querer criar uma cidade que intitulasse seu nome, se chamaria de São João do Aripuanã. E estava, ao mesmo tempo, escravizando os apurinãs do sudoeste do Amazonas. Então, o Carvalho, com a Polícia Federal, foi lá e tomou essas máquinas, a sede da fazenda, e passou a iniciar um trabalho de reconhecimento dos direitos indígenas ali naquela região. Carvalho, então, ao me mandar na terra indígena para consertar as máquinas, eu fui. E eu parecia um astronauta naquele tempo. Eu tinha capacete, cinto de segurança, chave pendurada por tudo que é lugar do corpo, dos macacões e coisa do gênero. Era bem diferente, né? Desci ali e os índios ficaram tanto até espantados. Aqueles índios eu nem nunca tinha visto, eles também nunca tinham me visto, eram os apurinãs do sudeste do Amazonas. Eu venho aqui da bacia do Vale do Juruá, no Acre, né? Mas aos poucos fomos convivendo. E eu pude entender melhor assim, consertar aquelas máquinas, botar ela em funcionamento, para trazer para comandar aquelas máquinas ali, agora conquistadas pelos direitos indígenas, era trazer mais uma leva de branco, de não indígenas, para dirigir a vida dos índios dentro do seu território. Certo? Então, eu preferi treinar por conta própria. Aí, você sabe que no mundo convencional que a gente vive, a coisa é papel, é documento, é autorização, é licenciamento. Eu não tinha esse apego a nada disso. Então, iniciei um processo de capacitação dos índios, de 5 índios jovens, para saber operar as máquinas e fazer a manutenção necessária que cada máquina precisa. E isso, quando eu voltei para Rio Branco, eu encontrei o Carvalho falou assim, mestre, tanto ele quanto eu tinha a barba longa, sabe? Nessa época, eu fiquei 10 anos durante a ditadura com a barba bem crescida, né? E aí ele falou, mestre, você não foi fazer o serviço que eu pedi? Eu falei, fui sim, eu já estou de volta, o serviço está feito, está lá, agora o bom é você ir lá e receber o serviço. Né? E aí comecei a conversar com ele de umas coisas que eu senti ali, e aí quem tiver cargo que reflita sobre tudo isso que eu pude ver e sentir, assim, tinha um homem da FUNAI lá, nesse local, que ele era também, a cara dele era todo um indígena amazonense, sabe? Mas ele agora tinha um cargo que era de ser chefe do posto indígena da FUNAI. Então, eu via o tratamento que ele dava para os índios, parecia que os índios eram seus ou filhos maltratados ou escravos, né, de um patrão diferente agora. E eu tive até que encarar esse rapaz, pedindo para ele respeitar um índio lá que ele estava humilhando demais. E aí, ao voltar para Rio Branco, eu falei para o Carvalho sobre o trabalho feito. E o Carvalho pega e me convida para ser indigenista na FUNAI. E eu não sabia o que era ser indigenista. Né? Eu sabia conviver com os índios, não sabia o que era ser indigenista. E o Carvalho passou a me explicar mais ou menos o que era um indigenista e, para mim, ela se define como uma relação diplomática, né? Que profissionalmente tem que acontecer entre quem trabalha com os índios e os índios com quem você trabalha. Bom, então, a partir disso, eu começo a ser indigenista. E o Carvalho me devolve aquele posto indígena onde aquele índio maltratava os outros e tira ele de lá.
E daí eu começo a analisar, junto com outros parceiros, eu passo a encontrar o Terry Aquino, que é um antropólogo, né? Também tudo que eu fiz aqui, né? A metade é do padeiro dele também. Em 76, nós nos encontramos nos corredores da FUNAI. Eu já estava na FUNAI trabalhando e ele vinha das pesquisas no Rio Jordão, como bolsista do CNPq. E aí a gente foi procurar alternativa para os índios já juntos. E a partir daí a gente trabalha junto até hoje. Mas ampliamos com essa nossa maneira de se juntar, nós começamos a analisar o seguinte: existe sim um indigenismo estatal no Brasil, que é o indigenismo desenvolvido pelo Estado brasileiro. Existe um indigenismo religioso, que é aquilo que é desenvolvido pelas correntes da igreja, aí, várias igrejas, inclusive, não só da Igreja Católica, né? Mas o indigenismo estatal não cumpria tudo que os direitos indígenas, por exemplo, podiam prever. E também o religioso não queria que os índios tivessem acesso a nenhum tipo de desenvolvimento. Era mais a visão de manter os jardins zoológicos humanos e, né? E falar de suas dificuldades, misérias e necessidades, mas a eles nenhuma alternativa. Então, não é, para mim, na minha concepção de acriano que nasceu e cresceu junto aos povos indígenas, uma boa forma de atuar junto aos índios. Então, nós nos propusemos a criar um organismo, que fosse a Comissão Pró-Índio do Acre, que agora é a Comissão Pró-Povos Indígenas do Acre, né? Ainda em 1978, e daí proporcionar com isso o indigenismo da sociedade civil organizada. E tanto eu, quanto você, quanto outro companheiro, quanto outra instituição, pode desenvolver, né, desde que leve em consideração conceitos que viemos trabalhar depois da sua criação, como o etno-desenvolvimento de terra indígena, sabe? Possa trabalhar e possa ajudar os índios a alternar as situações que tem e que muitas vezes não foram criadas por eles, foi pela dominação patronal, colonialesca, né? E totalmente absurda. Então, isso tudo, por onde eu vou passando, me torna indigenista, vai me tornando indigenista. É que vai me levando, por exemplo, ao reconhecimento dos outros como um indigenismo mais correto possível, né? Se não perfeito. E aí, então, o reconhecimento de ser um sertanista. O que é o sertanista? É o senhor dos sertões, segundo o dicionário. Né? E que senhor é esse? Porque no sertão também teve lampião, teve outras coisas, né? Então, que senhor é esse? O sertanista é aquele que detém o conhecimento das causas do sertão onde vive. Então, aqui o nosso sertão é Mata Verde, Mata Virgem. E nesse sertão eu sei andar. E sei, acima de saber andar, eu sei pedir para os outros como andar nesse sertão. Então, a gente termina trabalhando com populações tradicionais, diferenciadas, se tornando também uma espécie de diplomata nessa relação, porque o sertanista é o que faz os primeiros contatos, é o que recebe esses primeiros contatos, e tem ali a responsabilidade, o compromisso e o jeito certo de fazer esse princípio da integração a partir da participação de outros órgãos, como a FUNAI, como os órgãos de saúde e outros, né, com aquelas populações recém-contactadas. Isso, no passado, esse sertanismo desenvolvia uma metodologia de trabalho que era pautada na indução. Estabelecia um posto de atração e facilitava essa atração através da distribuição de bens materiais, de coisas como esmalte, batom, teçado, panela, faca, então, sabe a diferença que a sociedade envolvente normalmente apresenta em relação às sociedades tradicionais.
e arcaicas, em muitos casos, por exemplo, né? E aí isso, indianistas da minha contemporânea, assim como eu e outros, passamos a Fernando Schiavini, vários outros, Carvalho ainda vivo e muitos outros, né? Passamos a discutir esse comportamento do sertanismo do passado. E daí, então, muitas coisas se envolveram com isso, como a retirada de postos indígenas de dentro das terras indígenas, para deixar o livre arbítrio aos índios, para pensar suas coisas, para discutir suas coisas, para buscar suas relações, né? E também o papel do sertanista não é atrair os índios, é recebê-los, certo? É se comunicar com eles, é estabelecer nesse contato as pontes de relações, né? Então, chegou-se à criação, chegou-se à extinção dos postos de atração e à criação das frentes de proteção etnoambiental. Ali só tem aquela população indígena, mas um ambiente onde ela vive, né? E a questão agora é proteger, não é atraí-los. É considerar que o contato é inevitável, né? Mas ele deve ocorrer de maneira espontânea. Então, hoje, o sertanismo trabalha nessa linha de entendimento, né? Bom, deixa eu ver aqui se eu estou mais ou menos perto. Eu creio que tudo isso que nós fomos levados a aprender, né, com esses povos, esses diferentes modos de vida, nos possibilitou nos tornar higienistas diferenciados, assim, maior compreensão sobre como realizar relações como essas, com esses diferentes povos da região, né? E ao entender, por exemplo, que lá, que embora incognitamente dentro de cada cultura se encontra esses aspectos associativista, cooperativista, de alianças, né? Dá para as pessoas que nem eu, que foi introduzido como seringueiro mirim, com 8 anos de idade, entender com mais facilidade do que um antropólogo que estuda lá fora, que vem estudar depois, o povo aqui, ou outros níveis profissionais, dá para entender melhor, né, de que esses modos de vida têm muito a nos ensinar, né? E a gente saber trabalhar com esses mecanismos incógnitos ao mesmo tempo, levando em consideração que essas situações do passado entre os povos indígenas, da guerra da pagelança, da raptação de mulheres de um povo para o outro, essas coisas todas, gerou forte desentendimento e grandes desconfianças entre os povos. Os povos não confiavam uns nos outros. Isso, para mim, foi um grande avanço do nosso trabalho, foi reunir esses povos na mesma bacia de luta, né? Com os mesmos objetivos, da luta pela liberdade, da luta pela a terra, pela reforma agrária, da luta por cidadania, por soberania, da luta por educação, por saúde. Então, esses pontos comuns nos levam a discutir e afirmar com essas populações todas a necessidade e a importância da aliança dos povos da floresta, né? E essa aliança, quando ela passa a ser compreendida, entendida, digerida por essas populações todas da floresta, ela passa a assumir o papel de uma fortaleza de luta aqui na região, que hoje é até difícil medir a importância que tudo isso teve, sabe? E vem tendo ainda. Tanto é que nós hoje já estamos tendo essa oportunidade importantíssima, viu, Igor e Charles, de a universidade estar abraçando cursos dessa natureza, que quer ouvir, por exemplo, como é que é o mesmo essa vida, essas histórias, essas coisas, e as ciências, que são um universo de ciências muito grande, né? Quem vive nessa cosmologia toda,
que a gente nasceu e cresceu, que a gente andou até hoje, percebe o diferencial que isso tem dos diversos outros modos de vida pelo Brasil afora, né? E a importância que também isso continua tendo enquanto ciência, né, para a vida da gente. A Enciclopédia da Floresta é um resultado, por exemplo, desse tipo de sentimentos, né? Eu, quando levantava junto aos seringueiros e às mães de família dos seringais, como se trataria a saúde das pessoas num local como aquele que não tinha, né, nenhum medicamento, não tinha nenhuma farmácia por perto, sabe? Que não tinha um regatão, por mais que fosse ruim um regatão, mas não tinha nenhum regatão vendendo remédios, ou coisa desse tipo, como não tinha ninguém para receitar o remédio. Então, eu perguntava e as mulheres falavam. Geralmente as mulheres são muito sábias e mais pacientes do que muitos de nós, e, portanto, elas vinham com muita sabedoria me trazer informações como tratar uma doença e outra, né, a partir das ciências que são mantidas até hoje dentro da floresta pela população que habita a floresta, né? Vamos fazer um chá de beija-flor, vamos fazer um chá de rapa de escada, vamos fazer um chá de terra de cemitério, de formigueiro e coisa do gênero, e um universo de muitas ciências que envolve o relacionamento entre as populações tradicionais e o ambiente onde vivem. E eu volto aí à infância, nesses momentos. Eu passo a me lembrar da minha mãe que trabalhava com as ervas medicinais da floresta, servia a populações indígenas com essas ervas no universo do tratamento da saúde, e a importância disso ainda viver na cabeça daquelas mulheres que estavam me dando respostas tão objetivas, tão importantes, que não podiam ser esquecidas, né? Portanto, elas teriam todas aquelas informações que eu estou falando aqui, de alguma coisinha por certo de tudo isso que é a cosmologia de vida na floresta, precisava ser registrado. E é aí que eu chamo o Mauro Almeida, a Manuela Carneiro, e divido com eles esse compromisso, né? Eu não sou um homem da escrita, eu sou um sujeito de falar. O Terry, meu amigo, tem liberdade comigo, fala, mas tu tem, para falar, tu tem o dom da oralidade. Para escrever, tu é uma merda. Então, eu também não andei estudando para fazer essas coisas, né? Eu andei estudando outras coisas fundamentais da vida, né? E não só no campo das atividades produtivas e do comportamento social sobre isso, mas também espiritual. Então, a espiritualidade é uma chave de comando que nunca deve ser esquecida, né? E como eu tomei ayahuasca pela primeira vez na minha vida, em 1960, quando eu tinha 8 anos de idade, eu nasci em 1952, né? Eu ali ganhei a luz necessária para continuar essa caminhada da busca de entender cada vez mais como toda essa cosmologia se comporta, se organiza, né? Desde o campo das regras estabelecidas incognitamente pelas culturas, né? Quanto pela aura espiritual de cada cultura que eu passei a conhecer. Então, não sou dono de nada. E tem muitas horas que num copo de ayahuasca eu vejo que ainda estou na folga zero e que os ensinamentos é uma coisa divina, né? É uma obra divina, esses ensinamentos. Essa palavra do poder é uma coisa assim que, pelo que você conhece, se torna capaz, então você pode fazer, mas não é. Ela é confundida, deturpada do ponto de vista de um cargo, por exemplo, representar poder. Certo? Então, essas diferenças elas são muito interessantes e muito importantes que elas sejam realmente, que se olhe com profundidade para dentro delas, né? E que se busque aprender e compreender, como tinha gente, como o mestre Irineu Serra, que ao conhecer a ayahuasca junto aos índios, durante o tempo que trabalhou nessa coisa do estudo de limites, como trabalhador dessa coisa, ele tomou a ayahuasca e sensibilizou-se ao ponto de sentir a necessidade de fazer
acontecer a criação de uma doutrina que até hoje é seguida pelos os daimistas do Brasil e do mundo, né? Bom, essa aliança, uma vez fortalecida, crescida, ela nos leva agora a atender outros quesitos que são muito importantes na vida de quem mora na floresta, como os seringueiros, os ribeirinhos, pequenos agricultores, artesãos, de coisa do gênero, castanheiro, babaçoeiro, juteiro, solveiros e pescadores, que vivem da extração das coisas que a natureza oferece, né? Então, vem aí a luta pela criação das reservas extrativistas, que no começo não tinha um nome certo para dar para aquilo, para definir o que terra era essa, né? Então, a gente sabia que por tudo que via, presenciava e convivia com essas populações, havia a necessidade de se trabalhar uma reforma agrária diferenciada para os povos da floresta. Mas ainda não tinha nome. O que tinha nome, que se podia falar, eram as áreas indígenas, na época. Hoje são terras indígenas, naquele tempo era áreas indígenas. Então, nós tomamos a liberdade de fazer, eu e Terri, pela Comissão Proen do Acre, a primeira Assembleia Indígena do Acre, em 1983. Mas era ainda uma sementinha germinando e, por isso, só conseguimos juntar 12 lideranças indígenas, já não mais como tuxal, mas como lideranças já indígenas, com caciques, para discutir essa questão dos direitos indígenas. Como não deu muita coisa na primeira Assembleia, deu pelo menos para que a gente pudesse planejar a segunda Assembleia Indígena do Acre. E aí, nessa segunda Assembleia Indígena do Acre, nós conseguimos reunir 86 representantes indígenas e conseguimos trazer, inclusive, para essa reunião, o Ailton Krenak, que era um estudante lá, exemplar, São Paulo, conseguimos trazer o Marco Terena, para se encontrar com as lideranças indígenas que a gente já estava conseguindo reunir no Acre, né, para orientá-los sobre a necessidade da criação de um instrumento propriamente indígena, que não tinha nenhum. O que tinha eram os órgãos de governo, da igreja, e o organismo da sociedade civil organizada, que é a Comissão Proen do Acre. Mas de indígena mesmo não tinha nada. Então, a vinda dessas pessoas veio com esse objetivo de orientar a criação da Uninorte, a União das Nações Indígenas da Região Norte, e que terminamos criando, terminamos fazendo acontecer. E nós também tomamos a liberdade de tentar resolver alguma opção de aresta de situações criadas pelo patronato regional, pelos marreteiros regionais, pela classe política, sabe? Pelo pastor, pela igreja, pelo padre, por muito dessas correntes, sobre a questão, sobre o ditado de que o índio e o seringueiro eram inimigos, né? O que eu achei, por tudo que vi, por tudo que conhecia, de que eles preferiam tanto todos esses representantes dessas classes aqui faladas, como o marreteiro, o patrão seringalista, o político, que é tudo da mesma família, muitas vezes, né? E pastor e tudo, preferia que tudo isso, que esses segmentos populacionais continuassem sendo explorados de maneiras separadas, né? Que se juntassem representava mesmo uma fortaleza, como foi o que aconteceu com a Aliança dos Povos da Floresta, certo? Quando todos os povos se juntaram aqui nessa região, nessa aliança. E isso chamamos Chico Mendes, e chamamos, o Chico Mendes ele já veio com as Marina Manso também do lado, para a gente dizer para o Chico essas coisas, que, primeiro, que o índio e o seringueiro não são inimigos, são vizinhos, e que existia, inclusive, a atividade de vizinhanças, né? Isso é muito antigo, a vizinhança, que é mais um pigmento de exemplo da possibilidade de uma aliança, de se tornar uma aliança mais forte cada vez mais, né? E eu vivi isso enquanto criança. Eu vi meu pai vizinhando com os outros,
Eu vi índios vizinhando com não índios, eu vi não índio vizinhando com os índios, certo? Então, essa aliança. O Chico, ele era um sujeito de muito bom jogo de cintura. Vou até agora encontrar com a filha dele nessa viagem aqui na Reserva Extrativista do Alto Juruá, que vai para lá, parece que para me conhecer, porque eu vi ela criancinha, sabe? Antes do pai ser assassinado. E o Chico, eu gostei muito de conhecer ele, e ele me colocava muitas obrigações, como, por exemplo, Macedo, você tem todas as qualidades para ser um representante do Conselho Nacional de Seringueiros, porque você foi seringueiro também, você vive a vida toda, você podia nos ajudar muito, você tem uma experiência que a gente não tem, que é dessa coisa do reconhecimento de áreas para o uso coletivo, por exemplo, dos índios, que isso facilitaria, por exemplo, se chegar a uma área de uso social para os seringueiros, né? E daí, então, explicamos isso para o Chico e falamos para ele, naquela época, que aquela atitude que eles exerciam enquanto sindicalistas, tanto o Wilson Pinheiros, lá em Brasília, quanto o Chico Mendes passou a fazer também em Chapuri, da coisa do empate, né? A empate é derrubada é uma atitude interessante, Chico, mas não é a bandeira central da luta dos trabalhadores da floresta, que a bandeira central da luta dos trabalhadores da floresta é a reforma agrária diferenciada. Então, o Chico gostou muito dessas ideias que a gente trouxe, dessa busca de avançar, né? E me convidou para ir numa reunião da Associação de Soldados da Borracha, que foi realizada também em 1984, lá em Cacoal, em Rondônia, para que eu pudesse semear essas ideias de como alcançar essa área de uso social, coisa do gênero. E eu vou, com muita satisfação. O único instrumento também para representar os seringueiros naquele tempo era essa Associação de Soldados da Borracha, que é mais antiga do que o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Mas também já passou, a partir daí, existiam os sindicatos, né? E, e fui. Quando eu estava expondo esse ponto de vista de como pensar, de como propor uma área que viesse atender essa necessidade coletiva dos seringueiros, teve um técnico. E aí é muito importante perceber que as palavras de boas construções, de vontades mil, não estão só na cabeça dos trabalhadores. Também tem técnicos aí que vieram de raízes e que têm muita visão das coisas, e, portanto, um desses técnicos, que eu não sei o nome dele, na minha exposição, ele pede licença, se levanta, e ele pertencia ao Instituto Yamada Beth Mindles, né? Isso é coisa daquele tempo do Polo Noroeste, e pede licença, então, e fala o seguinte: então, o que vocês estão querendo é uma área de extração? Mais ou menos isso, né? Então, isso pode ser chamado de reserva extrativista. Aí tem um problema sério, que é o seguinte: o conceito é novo demais, aí não tem nenhuma lei no Brasil, nem no Estatuto da Terra abraçava o conceito. Certo? Então, tem uma vontade bastante verde de chegar a essa reforma agrária diferenciada, mas tem até um conceito já aí falado, mas não tem a afirmação desse conceito, como é que é ainda, e nem tem lei que abrigue. Então, eu e Mauro Almeida, Manuela Carneiro, mais uma vez, Chico Ginu, que era delegado sindical, começa a trabalhar junto à construção da minuta de lei. Enquanto a gente falava, eles escreviam. A gente continua falando muito para os outros escrever, inclusive, certo? Mas que é bom. A gente não tem a obrigação de saber tudo. Fizemos a primeira minuta de lei para a minuta de lei, na busca da criação da lei de que criasse e legislasse sobre reserva extrativista. E daí, botamos na mão do Ministério Público, que lapidou, afunilou, botou no formato de lei mesmo, manda para o Congresso Nacional e para o IBAMA, e aí é criada a Lei 7.804, de 18 de julho de 1989, que é a lei que cria e legisla sobre as reservas extrativistas. Para nossa felicidade, depois da cadeia que eu tive que sofrer em Marechal Thaumaturgo,
inaugurando o banheiro sanitário da Câmara de Vereador, que ainda não era município, mas já tinha o prédio, sabe? No dia seguinte, no dia 23 de janeiro de 1990, foi criada a primeira reserva extrativista do planeta Terra, que, por sua vez, origina a criação do Programa Nacional de Reservas Extrativistas no Brasil. E hoje, tanto na Amazônia quanto em outros lugares, como na Bahia, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem inclusive reserva extrativista marinha. Então, é uma história bastante grande mesmo, muita coisa tá, né, pode ser contada, deve ser contada. Acho que vocês estão buscando uma contribuição boa de tentar aproximar cada vez mais as pessoas, os estudiosos, a esses nichos de conhecimento N que não se encontra na escola, né? Mas é uma universidade enorme, de tantas salas de aula que a gente mesmo que é de lá, né, tem dificuldade de participar de todas essas salas de aulas que a população da floresta representa e necessita de maior proximidade, inclusive, com as escolas, as universidades, né, com os estudiosos, não só na busca de sair do isolamento, que acho que até aí a gente já conseguiu chegar em vários lugares, né? Eu, quando trabalhei muito na floresta, também me senti na responsabilidade de não parar só ali, na floresta, mas de andar nos outros cantos do mundo e de construir a estrada, que é a nossa profissão, é como seringueiro, né? Um sentimento assim, e de abrir estradas agora nos outros cantos do mundo para que essa população pudesse sair, né, de direito e de fato do isolamento que viviam, né, massacrado por esse sistema patronal absurdo do cativeiro. Né? Então, hoje nós temos indígenas, seringueiros e castanheiros, babassueiros e todo esse povo andando pelo mundo inteiro, com aliados em todos os lugares do mundo, ou pelo menos na maioria desses lugares do mundo. As pessoas são conhecidas, as pessoas passaram a conhecer outras pessoas, outros modos de vida, outras formas de pensar as coisas, outros horizontes. Então, essa é uma necessidade que a humanidade tem, não só de quem vive na floresta, mas de todos os lugares, é de estar junto, é de se juntar, é de discutir, é de difundir conhecimento, né? É de fazer com que isso possa ajudar num melhoramento mais seguro, num ajustamento social mais seguro das nossas sociedades diferenciadas, porque nós vivemos num Brasil pluriétnico. Muito bom, Chay Macedo. Obrigado aí pelas palavras. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, e já também identificando uma demanda do grupo que está cursando aqui com a gente, né? Sim. Esse curso de pesquisa participativa transdisciplinar. O senhor falou que essa bandeira, né, que unificava a causa dos povos da floresta, que é a luta pela reforma agrária diferenciada, como o senhor colocou, né? E que culminou na criação das reservas extrativistas, é uma bandeira que, na verdade, busca fazer, a gente usa aqui nesse curso uma expressão que aparece muitas vezes, que é de justiça ambiental, né? Ou seja, são comunidades que foram expulsas ou deslocadas dos seus territórios que ancestralmente ocupavam, né? Seja pela atividade dos patrões que chegavam para extrair a borracha e toda essa dinâmica dos sistemas econômicos que, enfim, todo esse processo de domínio, né, de grilagem de terras que o senhor colocou muito bem, né, que aconteceu não somente na região aí do Purus, Apuí, toda essa região, mas por toda a Amazônia a gente sabe disso. A dúvida que a gente tem, Chay Macedo, tem a ver com a nossa bandeira hoje, né? Na luta pela justiça ambiental hoje, pensando na causa dos povos da floresta, tem algumas questões que eu queria trazer aqui para ver o que o senhor pensa sobre isso, né? Uma delas é essa ideia que o senhor falou assim, ainda nós não tínhamos uma categoria
para delimitar o que seria esse território que a gente estava ali buscando criar pela legislação, que seriam as reservas extrativistas. Aí o técnico lá, num determinado momento, falou, isso seria uma área de extração? Ah, é mais ou menos isso. Então, é uma reserva extrativista o que vocês estão buscando criar para a legislação, para ser reconhecido pela lei e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando, né, que essa área de extração, na verdade, não representava para essas comunidades um território em que elas pudessem viver dignamente, de maneira sustentável no território e, ao mesmo tempo, extrair, né? Daí a ideia de extração, né? Extrair da floresta um modo de vida digno, um modo de vida que reconhece as necessidades dessas comunidades, porque a gente tem hoje nessa pauta uma oposição muito grande, né? Daqueles que entendem que essas comunidades não podem, de maneira, principalmente as comunidades conservacionistas radicais, né? Que entendem que a floresta nunca pode ser uma área de extração, ela tem que ser uma área de proteção, né? E extração não combina com essas áreas. A gente sabe que depois foram criadas as unidades de conservação de uso sustentável, justamente por conta dessa dicotomia, a gente sabe dessa parte da legislação, mas a minha pergunta para o senhor é assim, como fazer justiça ambiental hoje para essas comunidades, para os povos da floresta, diante das ameaças, né, que pairam pelos territórios florestais, né, e diante da necessidade urgente de garantir uma vida digna para essas comunidades que ainda hoje, apesar de viverem muitas vezes dentro dessas unidades de conservação, ainda não conseguem alcançar uma vida digna. Então, vamos partir do princípio de quando a gente, por exemplo, diante da dificuldade, né, que a gente encontrou dos povos separados por uma desconfiança generalizada, né, trabalhou-se muito para superar esse tipo de situação. Hoje a gente tem que entender um pouco da necessidade que juntou esses povos. Ela só pode ter tido essa orientação divina, porque a gente conseguiu fazer um trabalho e com todos os grupos que vieram para estudar junto com a gente esses processos todos de eleição das terras indígenas, né, e tal, assim como também das reservas extrativistas, de uma maneira contínua, articulada, que resultou no maior mapa de preservação ambiental do planeta. Eu posso passar depois esse mapa para vocês verem como a coisa se organiza, mas são hoje. E aí, então, e se isso juntos forma uma fortaleza, né, traz a liberdade, como aconteceu, né? E através da liberdade, as pessoas começam a se relacionar com outros meios de vida também, outras formas de operar não só com a seringa na floresta, mas com muitas outras atividades produtivas e rentáveis, né? Nos mostra que a luta hoje é pela viabilização dessas áreas, dessas terras que foram reconhecidas para as populações da floresta, sejam elas terras indígenas, ou reservas extrativistas, ou outras áreas. A reserva extrativista ela traz vamos dizer assim, uma diferenciação muito importante e valorosa enquanto reserva extrativista, que é uma área de preservação ambiental ocupada por população tradicional. Uma maneira de provar que nessa floresta toda existe, né, centenas de famílias distribuídas em diversos recantos aí, seringais ou coisa do gênero, mas que tem um modo de vida comum para viver, né? Então, e tem uma luta que buscar com essa libertação e tudo, uma maneira de viver alternativamente, com soberania, coisa do gênero, mas luta
para alcançar a melhoria da qualidade de vida, né? A dignidade de viver bem com o ambiente, e pelo menos já tiveram a oportunidade de entender mais sobre o que é a defesa ambiental, das coisas, e assumem bandeiras importantíssimas como a de guardiões da floresta, guardiões naturais, pessoas que nasceram, que cresceram dentro da floresta, que sabem da importância e os valores que tudo isso tem para a vida deles, né? Assim como nós todos temos que saber da importância de nos juntar cada vez mais, sabe? Instituição A com a instituição B, e profissionais A com profissionais, de maneira que a gente possa contribuir concretamente, não só de direito, mas também de fato, com essa necessidade apresentada pela diversidade de povos que habitam a floresta, que eu costumo chamar de carrossel da diversidade cultural, sabe? Da floresta, onde eu vivo, onde eu milito, onde eu trabalho, para onde eu estou indo agora, inclusive, é para o útero da natureza, mais uma vez. E a gente tem que ter essa humildade de saber que nenhum de nós vai resolver tudo sozinho, sabe? Então, é preciso que a gente dê as mãos. E se não, a gente não se torna nem mostra que é capaz de, vamos dizer assim, buscar superar situações como está hoje aí se vivendo, do aquecimento global, de uma série de coisas, dessas mudanças climáticas, né, de ameaças constantes, né, e já se fala até de apocalipse, né, como se fosse uma coisa de final de mundo, de profecias cumpridas, né, e a gente ainda não pode esquecer que, mesmo diante de toda a pressão, né, o que Deus me ensina é que eterno é tudo que continua. Certo? Então, eu acho que a continuidade da luta exige que cada vez mais a gente se junte, que a gente se una, que a gente busque, né? Não é aquela que eu sei do mais do que o outro sabe menos, não sei mais do que, não, é que cada um de nós tem uma parcelazinha de conhecimento, uma possibilidade de ajudar, sabe, a fazer coisas bem melhor de que tudo isso que nós já conseguimos fazer acontecer, né? E garantir segurança para as populações do planeta. Não é nem só dos indígenas, não é só dos seringueiros, é do planeta Terra, é da vida. Né? E a vida não é da gente. A gente não é dono de nada. A vida é divina. A gente, na vida, tem a oportunidade de viver, de ver, de sentir, de fazer coisas, e as coisas estão nos dizendo que a gente precisa nos juntar e continuar fazendo. Senão, eu não pararia aqui, Tia Charles, Tia Igor, não pararia aqui, sabe, na minha arrancada, que já estava dando para saída, para mais uma viagem na vida, né? A voltar a sentar, se não cumprir tudo direitinho como vocês esperavam de mim, eu continuo aberto para continuar a conversa em qualquer outro momento, sabe? De maneira a suprir as necessidades que cada uma dessas matérias que vocês vão bolar vão ter, e torne cada vez mais, com isso, uma metodologia bem mais fácil, mais palpável pelos alunos desse curso, que, para começo de conversa, parabéns pelo curso, para vocês aí que estão trabalhando, para nós que vamos nos juntando e fazendo coisas, né? E continuo à disposição, e para mim foi um prazer falar com vocês. Se nem toda a canoa foi esgotada agora, a gente continua quando der tempo para fazer. Um abraço. Tranquilo, Tiago Macedo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição, tá? E estamos com portas abertas aí para continuar essa conversa, com certeza. Sim. É isso aí, Thiago. Um abraço aí para vocês aí. Né? Muito obrigado. Pode sair? Obrigadão.